Nossa lição de hoje vai falar: Pedro vê o poder de Deus, a cura da sogra e a pesca maravilhosa. Livro de Lucas, capítulo 5, de 1 a 11. E o livro de Marcos, capítulo 1, do 29 ao 31. Vai falar sobre a cura da sogra de Pedro. Bem, pessoal, crianças, um bom dia. Vamos então entender aqui o que houve nessa pesca. Jesus estava à beira da praia, né? Como sempre, Jesus saía para falar do amor de Deus. As pessoas queriam ficar pertinho dele para ouvi-la. Mas elas ficavam tão pertinho que até espremia muito o Senhor Jesus. Então, o que aconteceu? Jesus teve uma ideia. Sabe qual foi a ideia? Ele viu alguns barcos à beira da praia e falou com Pedro. Lembra do Pedro que a gente falou semana passada? Então, o que aconteceu? E o que ele falou? Pedro, vou entrar no seu barco. Vou ficar sentado nele enquanto ensino as pessoas sobre o grande amor do Pai, que é o Senhor Deus. Pedro então emprestou o barco com alegria e também poderia ouvir os ensinos de Jesus enquanto ele pescava, né? Quando Jesus terminou de ensinar, ele disse a Pedro: leve o barco para um lugar onde a água é bem funda. Então, você e seus companheiros devem jogar as redes para pescar. Pedro não entendeu por que Jesus estava dando aquela ordem. Ele e seus amigos tinham passado a noite inteira tentando pescar e não tinha conseguido nada, nenhum sequer peixe. Além disso, aquele horário era muito ruim para pescar. Pedro podia ter pensado assim: Jesus não entende nada de pescaria. Não vou fazer o que ele está pedindo. Mas aí Pedro poderia ter pensado isso, mas não. Pedro não fez isso. Ele respondeu assim: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Viu como é diferente o que pensamos e o que a gente fala? A gente às vezes tem que saber o que a gente está falando, da forma que a gente fala. Muitas das vezes a gente pode ficar sendo mal interpretado, né? Ainda bem que Pedro foi um homem bem obediente. E lá foram eles para a parte funda. E aí eles remaram, e olha só a grande surpresa. E aí, o que devemos fazer? Vamos jogar as redes. E aí, foi o que aconteceu. Teve um barulhinho vindo da água. Olha, a água começou a se mexer e as redes estavam ficando pesadas, precisando puxá-las. Uau, são muitos peixes! Caramba, foi incrível! Que eles tiveram até que pedir ajuda a outros barcos, porque o barco ficou muito cheio de peixe. Quando Pedro viu aquele tremendo milagre, sabe o que ele fez? Olha, ele se ajoelhou diante de Jesus ali no barco mesmo. Ele percebeu que Jesus era alguém muito especial, o Filho de Deus. Pedro também percebeu que era pecador. Ele sabia que fazia coisa errada, que desagradava ao Senhor. Pedro disse: Senhor, afaste-se de mim, pois sou um pecador. Todos ficaram admirados e, mais uma vez, o Senhor Jesus lembrou que Pedro, André, Tiago e João eram pescadores de homens.
ou seja, que eles iriam a muitos lugares para falar de Jesus. Vocês pensam que a nossa história acaba aqui? Nada disso. Quero contar a vocês que Pedro viu o poder de Deus e não foi só lá no mar. Não, foi dentro da casa dele também. Caramba, vamos ver. E aí, Jesus e seus discípulos foram à casa de Pedro. Quando chegaram lá, ouviram uma notícia muito triste e eu vou falar baixinho para vocês. A mamãe da mulher de Pedro estava muito doente, muito mesmo. E agora? A esposa de Pedro estava triste. Ela queria ver sua mãe curada. Jesus quis ver a senhora doente. Tchan, 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 tchan. Olha lá, pessoal. Jesus quis vê-la.